Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Impávido Colosso, canal que traz análises claras e aprofundadas sobre os temas que mais impactam a sua vida, política e economia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está diretamente ligado ao seu dia a dia, a inflação. Você já deve ter percebido que os preços de diversos produtos e serviços estão subindo. Mas o que está por trás desse aumento? Quais são as consequências para a economia e, principalmente, para o seu bolso? Bem, hoje nós vamos explorar esses questionamentos e tentar entender um pouco aí desse cenário atual, com dados, análises e perspectivas para o futuro. Então, fique comigo até o final, porque esse assunto é fundamental para todos nós. Bom, a inflação é um termo que frequentemente aparece aí nos noticiários, mas nem todo mundo compreende o seu real impacto. Em termos simples, a inflação ela é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Quando a inflação sobe, o poder de compra do dinheiro diminui, ou seja, com a mesma quantia que você consegue comprar menos coisas do que antes. Para ilustrar, imagine que há um ano você pagava aí R$5 por um pãozinho. Hoje, esse mesmo pãozinho ele está custando aí R$7. Esse aumento é um exemplo prático de inflação. Mas, afinal de contas, por que a inflação acontece? Bom, existem várias causas e elas podem variar de acordo com o contexto econômico. Entre os principais fatores estão aí o aumento dos custos de produção, a alta demanda por certos produtos e também a desvalorização da moeda e as políticas monetárias adotadas pelos governos. Além disso, eventos globais como pandemias e conflitos geopolíticos também podem desencadear pressões inflacionárias. É um fenômeno complexo, mas que afeta a todos nós, direta ou indiretamente. Olha, nos últimos meses nós temos observado um cenário de inflação em alta em diversos países, incluindo, claro, o Brasil. Esse fenômeno pode ser atribuído a uma combinação de fatores tanto internos quanto externos. Vamos começar pelos fatores externos. A pandemia de Covid-19, por exemplo, e também a guerra na Ucrânia tiveram um impacto significativo na economia global, causando disrupções nas cadeias de suprimentos e também elevando os preços de commodities como petróleo, gás natural, trigo e fertilizantes. A pandemia, por exemplo, levou a lockdowns e restrições que afetaram a produção e também o transporte de mercadorias em todo o mundo. Com a retomada da economia, a demanda por produtos aumentou rapidamente, mas a oferta ela não conseguiu acompanhar o ritmo, gerando escassez e também, consequentemente, aumento de preços. Já a guerra na Ucrânia agravou ainda mais a situação, já que a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de commodities como petróleo, gás e grãos. O conflito interrompeu o fornecimento desses produtos, elevando seus preços no mercado internacional. Já no Brasil, esses fatores externos se somam a desafios internos, como, por exemplo, a alta do dólar, que encarece as importações e também os problemas logísticos, que aumentam os custos de transporte. Além disso, questões climáticas, como secas e geadas, também têm impactado a produção agrícola, elevando os preços de alimentos. É um cenário que exige atenção, pois afeta diretamente o bolso do consumidor. Um dos setores mais afetados pela inflação é o de alimentos. O preço do arroz, do feijão, óleo e outros itens básicos tem subido consideravelmente, e o que pesa no orçamento das famílias, especialmente das mais vulneráveis. Segundo dados do IBGE, o grupo de alimentos e bebidas foi um dos que mais contribuíram para a inflação nos últimos meses. Por exemplo, o preço do óleo de soja subiu mais de 30% em um ano, enquanto o arroz e o feijão também registraram aumentos significativos. Além dos alimentos, os custos de transporte e de energia também têm aumentado, refletindo em preços mais altos para os consumidores finais. O preço dos combustíveis, por exemplo, atingiu patamares recordes, impactando o custo de fretes e também, consequentemente, o preço final dos produtos. A energia elétrica também ficou mais cara devido à crise hídrica que afetou a geração de energia nas hidrelétricas, obrigando o país a acionar termoelétricas, que têm um custo operacional mais elevado.
Tudo isso se reflete no seu dia a dia, seja no supermercado, na conta de luz ou até mesmo aí no preço das passagens de ônibus. Mas a inflação ela não afeta apenas o bolso do consumidor. Ela também tem implicações macroeconômicas importantes. Quando a inflação está alta, os bancos centrais, eles tendem a aumentar as suas taxas de juros para tentar, digamos que, controlar o aumento dos preços. A lógica ela é simples. Ao aumentar os juros, o crédito fica mais caro, o que desincentiva o consumo e também os investimentos, reduzindo a pressão sobre os preços. No entanto, essa medida ela tem um efeito colateral. O custo do crédito aumenta, o que pode dificultar o acesso a empréstimos e também financiamentos para pessoas e empresas. Isso, por sua vez, pode desacelerar o crescimento econômico, já que o consumo e os investimentos eles são aí os motores importantes para a economia. No Brasil, o Banco Central tem adotado aí uma política de alta de juros na taxa básica de juros a Selic, que já atingiu patamares elevados. Enquanto isso, ajuda a conter a inflação. Também aumenta o custo do crédito para empresas e consumidores. Já por outro lado, se a inflação estiver aí muito baixa ou negativa, porque é a deflação, isso pode indicar uma economia fraca, com baixa demanda e investimentos. A deflação ela pode parecer boa à primeira vista, já que os preços caem, mas ela pode levar a um ciclo vicioso de redução de consumo e também de investimentos, já que as pessoas e empresas tendem a adiar compras na expectativa de preços ainda mais baixos no futuro. É um equilíbrio delicado que exige políticas bem planejadas. Olha, é importante destacar que a inflação ela não é um problema exclusivo e único do Brasil. Muitos países estão enfrentando desafios semelhantes, especialmente após os impactos econômicos da pandemia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação atingiu níveis não vistos em décadas, levando o Federal Reserve, o Banco Central americano, a aumentar aí as suas taxas de juros. Na Europa, a guerra na Ucrânia e também a crise energética têm pressionado os preços, especialmente no setor de energia. Cada país adota estratégias diferentes para lidar com o problema, dependendo aí de suas particularidades econômicas e também políticas. Enquanto alguns optam por políticas monetárias mais rígidas, outros eles buscam medidas fiscais, como cortes de impostos e subsídios. É um desafio global que exige cooperação e também planejamento. Olha, a inflação é um tema complexo, mas entender o seu funcionamento é crucial para tomar decisões financeiras mais informadas. Se você quer aprofundar-se ainda mais nesse assunto e ficar por dentro das últimas notícias de política e economia, então não deixe de curtir este vídeo e também se inscrever no canal Impávido Colosso. E você, o que acha das medidas adotadas para conter a inflação? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem também se interessa por esses temas. Até a próxima e não se esqueça, conhecimento é a chave para enfrentarmos os desafios da economia e da política. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.